Amores, bom dia primeiro, né? Hoje, dia 13 de agosto, a gente vai falar um pouco sobre a cultura que veio como consequência da Guerra Fria. Na aula passada, para quem não estava, a gente veio caracterizando o que era a Guerra Fria, como que ela funcionava, a gente falou das alianças militares, a gente falou das alianças econômicas, não foi? Então, já foi pontuado todas essas questões mais estratégicas. Hoje eu quero falar dos resultados culturais, especialmente da cultura popular, né? Porque até agora a gente falou de toda a cultura construída pelo governo, né? A gente estava falando das questões das áreas de influência, eu falei um pouco sobre a política da boa vizinhança que os Estados Unidos montou ali como uma parceria tanto com Hollywood, né, com o cinema e tal, quanto com a Disney, a própria Walt Disney, né? Então a gente tem esses aspectos que são mais gerados do governo para baixo. Hoje a gente vai destacar um pouquinho do que foi o resultado popular, do que foi a população, manifestações espontâneas. E eu vou destacar, lógico, o Ocidente, né? Aqui a nossa área de influência, as reações do povo ocidental. Ah, prof, não teve reação em regiões russas e tal? Teve. A gente vai falar disso mais para... Eita, derrubei tudo. Meu Deus! O que ocorreu? Ela ficou intimidada com o Felipe Neto aí Ainda bem que eu não atrás. tô de pijama. Aí caiu, mas eu não tô vendo vocês. Meu QI aumentando só de olhar pra ele. Pois é, eu me senti muito opressor só de olhar pra ele. Eu falei, não, me desculpa. Eu gosto muito do Felipe Neto, então... Ah, não, tia, você não disse não. Tá, professora, mas vamos lá. Ah, Mas vamos lá. Falar que racismo errado é um tanto quanto desnecessário. Não, Tá bom. verdade. Chegar no Twitter, fala assim, ó, família. Mas ele tá certo, gente. Deixa de ser opressor. Você acha que é errado o que ele tá falando? Não tá Tá errado, dito, é não, uma mas é verdade. muito óbvio. Ok, gente. Galera, vamos falar sobre a Guerra Toda vez Fria, que por o Pedro favor. tá na aula, a gente acaba falando de Felipe Neto. Realmente, vamos cancelar o Pedro. Não, pera aí. Pedro, você precisa se concentrar, que você perdeu muitas aulas, então você presta atenção. Verdade. E a Guerra Fria, ó. Você perdeu todo o assunto da Guerra Fria em história, talvez você se lembre de geografia, mas vamos se concentrar, tá? Não, mas Guerra Fria, fiquei vendo uns vídeos aqui, eu sei que é a disputa Moura, entre os Estados Unidos e a Rússia, né? Quando fala assim, fiquei vendo vídeo, já me dá um pânico em 3 Não, graus. calma. Não, ele tava só jogando joguinhos mesmo, professor. Oi, Miguel, quanto Você é tempo? gay? Você também, que eu não te vejo. Deixa eu tirar sua falta aqui. Nossa, mas o Miguel o Jonathan tá muito lindo nessa pose, professor. Olha lá. Dá like, galera. Deixa eu confortável, observar. Dá até uma inveja, Pode não vou crer. mentir. Olha aqui, gente. Então, como eu estava falando para vocês, é lógico que a gente tem reações que nós vamos falar melhor no final do ano sobre as reações, especialmente da antiga Iugoslávia, né? Porque lá nessas regiões orientais, né, que estavam sob o domínio da União Soviética, a vontade deles vai ser uma vontade de separação, de autonomia e tal. Então, vai gerar uns conflitos maiores do que os que a gente vai ver aqui no Ocidente. Porque aqui no Ocidente, os domínios, eles não foram, como eu falei nas aulas anteriores, não foi um domínio violento, de imposição, foi muito mais de influência cultural, de moldar culturalmente, né? A estratégia... É o jeito que deu mais certo. E isso que eu ia falar agora, é a estratégia que Até funcionou hoje, né, melhor. a gente vê a cultura americana em todos os lugares. Tipo, a gente conhece muito a cultura americana só pelos filmes, sabe? Tipo, eles tomam leite naqueles baldinhos, café da manhã que é ovo com bacon, essas coisas tudo a gente já sabe. Não, e a gente valoriza muito essa cultura, né? A gente é doido pela comida americana, por passeios americanos, por conhecer lugares americanos. E isso é uma influência muito grande que funcionou muito bem. Eles souberam usar dessa tática como ninguém. Realmente. Só que o próprio povo americano, né, o próprio povo dos Estados Unidos, nem sempre foi totalmente favorável às estratégias do seu governo, né? A gente vai ver isso... Deixa eu só liberar o Pedro Arthur, que caiu de novo. Beleza. A gente vai ver isso muito presente em alguns aspectos. Por exemplo, houveram vários momentos quentes que a gente falou durante a Guerra Fria, como vamos destacar aqui a Batalha do Vietnã, a Guerra do Vietnã.
A Guerra do Vietnã foi a primeira guerra televisionada da história. Ô, Então, louco! E isso a galera Beleza! via. Demais, Uhum. velho. Pô, aquele Aquele carinha Globinho, gente, da agora pena, uma tá ligado? sessão Gravando. de guerra do Tirou nas costas do Vietnã, hein, meliantezinho pessoal? ali. Pois é. Na hora do almoço, às vezes, Imagina o as pessoas Galvão. estavam ali Isso aí, almoçando e coisa horrível. transmitindo na TV, transmitindo na TV as notícias, né? E algumas imagens do que estava acontecendo na Guerra do Vietnã. Tem umas fotos muito famosas, aquela foto das bombas no Vietnã e a criança correndo, né? Aí a senhora mostrou pra gente. Foi, essas fotos foram muito impactantes. E aí, o que aconteceu? Qual foi o resultado direto disso? Que o povo americano, que foi criado, né, lá nos Estados Unidos, eu estou falando dos americanos dos Estados Unidos, no caso, que foi criado sob aquela ideia de povo que está salvando a humanidade, sobre destino manifesto, de povo mais civilizado de todos, eles começam a ver que, na realidade, o negócio não é bem assim. A Guerra do Vietnã, gente, o Vietnã era um país tão pobre que a União Soviética não entrou na guerra. Falou, moço, não tem nada ali para a gente tirar. Só que os Estados Unidos, ele estava difundindo, tentando difundir no Oriente, né, para ficar mais perto ali. Então, eles acabam entrando na guerra antes de tudo, porque eu não sei se vocês perceberam que as estratégias de guerra, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos criava primeiro e aí a União Soviética ia lá e copiava uma resposta, né? Tanto a questão das inteligências quanto financeiro. Vocês viram que os anos, sempre os Estados Unidos vinha primeiro, né? Criava primeiro a estratégia. No caso das guerras, não foi sempre assim. No caso das guerras, às vezes, a União Soviética entrava primeiro, influenciava primeiro, enfim. E nesse caso, os Estados Unidos, ele reage rápido. Entra no Vietnã muito rápido. Ah, professor, então eles entraram e a União Soviética não fez nada? A União Soviética deu apoio indireto, mas eles não mandaram um exército para lá, de tão pobre que era o país. E aí, quando passava na televisão, a galera os americanos almoçando e aí mostrando na TV, mostrando o vietnamita, jogando pedra para se proteger, se escondendo, tentando fugir de todo jeito. Isso causou no povo norte-americano uma sensação muito ruim. Muito ruim. Eles foram totalmente contra o seu governo. Totalmente contra. Nessa época, os americanos começam a iniciar uma série de greves, de manifestações, de movimentos de cultura popular. E aí surge, por exemplo, o movimento hippie. O movimento hippie, ele é uma manifestação contra tudo aquilo que os Estados Unidos estavam difundindo, né? Então eles falavam, peraí, esse jeito é o jeito certo de viver? Então eu vou do jeito errado, porque desse jeito eu não quero viver, né? Você via os hippies indo contra o sistema que os Estados Unidos divulgavam, as religiões que os Estados Unidos divulgavam, até a estrutura de família. Eles falaram, não, então o meu país está me dizendo que o legal é ser assim, assim, assado, mas esse jeito legal que o país está falando mata um monte de gente inocente, pobre, que não tem nem como se defender, então eu não vou ser conivente. A troco de ideologia, né? Que deixe claro, isso tudo foi por causa de ideologia. Por causa de ideologia. Um ponto, peraí, Pedro, já te deixo falar. Um ponto que a gente tem que destacar, gente, do povo americano, é que eles têm um entendimento de política muito maior que o nosso. Né? Então, de sistema e tudo mais, durante muito tempo aqui no Brasil, as pessoas não falavam de política. Nos Estados Unidos não é assim que funciona. Mas lá nos Estados Unidos também é mais simples, né? É bem mais simples a questão da política. Imagina, né? É mais simples para nós, porque lá tem os vários partidos que se dividem em 2 segmentos e esses vários bilateral, partidos escolhem. Assim. Mas é fácil para nós, porque a gente só pega o negócio no final. A gente não vê os vários partidos. A galera acha que nos Estados Unidos só tem 2 partidos. Não tem só 2. Oi, Pedro. Pode falar. Oi. O pessoal do Vietnã tacava pedra? Sim, eles começaram a guerra sem armas, Pedro. Eles eram um país tão pobre que não tinha nem arma. Nossa, então, eles, depois, conforme os soldados americanos iam perdendo, deixando armas no caminho, que eles começaram a usar tática de guerrilha. Que também vai ser usada em Cuba, mas eu vou explicar a tática de guerrilha já. O que é. Oi? Tá parecendo aquele ataque que os Estados Unidos fez, tipo, recentemente no Oriente Médio lá, que eles falaram que tinha bomba atômica, o caramba. Eu achei estranho que a justificativa deles, tipo, não faz sentido. Porque, tipo, tá, o país tem bomba atômica, mas o que você tem a ver com isso, tá ligado? Tipo, por que você tem que intervir? Só que, tipo, peraí, rapidão. E aí, tipo, eles jogaram lá uma bomba, destruiu tudo. Aí, quando a galera foi ver, lá só tinha, sei lá, uns estilingues, assim, não tinha nada, velho. Nada. Os caras não tinham nem facão o negócio pra se defender.
E, Jonathan, o mais triste, sabe o que é? É que um país só vai conseguir se impor a outros no mundo que a gente vive se ele tiver arma de verdade. Uhum. Enquanto isso, a gente é um país que não tem a gente não tem coragem de se manifestar contra países que são grandes potências bélicas. E eles não respeitam a gente por isso. Por que esses países proíbem? É proibido criar arma nuclear, criar arma bomba atômica hoje em dia. Só que é proibido, só que eles têm. Eles já tinham, agora eles não precisam fazer mais. Entendeu? É proibido porque eles perdem o poder. Exatamente. Quando o FHC foi presidente do Brasil, há alguns anos aí, eu já existia, meu Deus do céu. Ai, tô velha. Mas enfim, não vem ao caso. Quando o FHC foi presidente do Brasil, ele assinou para pegar um empréstimo no Banco Mundial e tal, ele assinou um acordo que o Brasil não ia mais produzir bomba atômica. E a gente já tinha usina nuclear no Brasil. A gente já estava caminhando para a produção de arma. Então, o pessoal fala, o Brasil não tem como criar não sei o que. Tem sim, só que a gente tem um acordo que a gente não vai fazer. No Brasil tem todos os minérios que você pensar, dá pra criar qualquer coisa. Não, é tipo, agora estão questão do grafeno, bicho, aquele negócio deve estourar 5 planetas numa só. As ideias, cara, tá ligado? É impressionante como a FHC só fez cagada. Impressionante. Mas ele fez algumas coisas bacanas, assim, ó. Eu não falo muito mal. Eu não gostava dele antes, mas aí depois algumas coisinhas que ele fez eu acho que foram bacanas. Mas vamos... Se Deus quiser, até o fim do ano, se a gente conseguir, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a história presidencialista do Brasil recente, tá? Então a gente vai começar lá no... Só os ícones. Bora xingar o Sarney. Dutra. A gente vai falar melhor disso mais pra frente, se Deus quiser. Mas olha aqui, galera, como eu tava falando pra vocês, então, o movimento hippie, ele foi um movimento de reação popular contra todo o sistema defendido pelo seu próprio país. E que, se você parar para pensar, é uma manifestação extremamente intelectual. Tipo, as pessoas tiveram que conhecer toda essa estrutura para poder dizer, olha, eu sou contra tal coisa, não concordo, né? Ótimo, vamos chegar nesse ponto que o Jonathan está sinalizando para mim. Movimentos com usos de drogas. Isso aconteceu muito também. A defesa lá especialmente dos roqueiros na época, né, de sexo, drogas e rock and roll. Vocês já devem ter ouvido essa expressão em algum lugar. Sim. O que ela sinalizava, gente? Ela sinalizava o seguinte: o país, né, protestante e tal, exatamente, Jonathan, ele sinalizava um caminho que você tinha que conduzir. Então surgem os chamados rebeldes sem causa, né? Que somos, na verdade, rebeldes sem causa são a nossa geração. Essa galera eram os rebeldes com causa, né? Era uma população que decidiu fazer tudo o contrário também. Tem uma filosofia própria, né? Tem uma filosofia própria e de total rompimento. Eles não usavam drogas, gente, simplesmente porque era engraçado e divertido. Eles usavam especialmente porque a situação que eles financiavam... Imagina, galera, você saber que o dinheiro que você está financiando, que você está pagando para o governo, é usado para matar criança em país mais pobre. Caramba, ouço. Puxa vida. Era um negócio muito mais pesado, muito mais profundo do que da nossa geração. A gente não sabe o que é viver uma coisa dessas. Imagina você tá lá, você patrocina, porque os americanos, eles têm muito orgulho de ser norte-americano, né, de ser estadunidense. Então, eles patrocinavam, financiavam projetos do governo e tal, e de repente você olha lá no Jornal do Meio-Dia que o seu dinheiro que você deu para o seu país, acreditando que está fazendo bem, é usado para matar gente inocente. É super pesado. Foi muito pesado. E para eles foi um grande choque, porque eles defendiam tudo aquilo. Eles defendiam os Estados Unidos de todo jeito. Né? Então a gente tem essas duas manifestações. Você vai ver ali os Rolling Stones e outras bandas surgindo com muitos questionamentos políticos. Os Beatles, que são ingleses, né? Mas eles já traziam algumas questões nas suas letras, eles vão trazer questões muito mais profundas. Você vai ter o John Lennon, que saiu, né, dos Beatles e tudo mais, fazendo greve de fome. E aí você fala, professora, que besta, o John Lennon fazendo greve de fome. Gente, o John Lennon era o cara. Nós não fazemos ideia do que foram os Beatles no mundo, professora, que a gente nasceu na depois. nossa geração não tem ninguém como eles, pra você ter ideia. Não tem. Os Beatles foi o maior... São desconhecidos. Perto dos Beatles são. Inclusive, assim, ó, gente,
Isso é muito doido, porque assim, a gente não tem noção da proporção, mas não existe um fenômeno musical na história que seja maior que os Beatles. E o Michael Jackson? O Michael Jackson foi grande, mas não se compara aos Beatles. Eu acho que se compara, tia. Se você Ela tá falar da falando questão que- artística, pode ser. Eu tô falando da influência popular. Ah, porque agora a sim. gente Tipo, o também Michael é Jackson ele não relativo, tinha né? essa questão de Gente. mensagem, né? Ele não tinha essa questão Hã? de muita mensagem nas músicas, né? Tinha algumas. Eu cortei o Michael Jackson da minha vida, né? Depois das acusações de pedofilia aqui, né? Mas enfim. Depois de Bad ser vibes. pedófilo, né? Beleza, vamos pra Aí Fred é Mercury, mas- então. Mas, gente, no sentido de humanidade, não de valores, mas do que as pessoas reagiram. Para vocês terem noção, sabe retorno que os músicos têm? Isso foi criado para os Beatles, porque as caixas de som eram viradas para eles e era tanta gente que eles não conseguiam ouvir a própria música. Então, eles tinham que sinalizar com o pé, né? As pessoas da frente, o baixista sinalizava com o pé o ritmo que estava tocando para o baterista ouvir, porque eles não se ouviam tocando. Caramba. Louco. Foi a primeira banda que teve que tocar em estádio de futebol porque não existia lugar para música onde coubessem todas as pessoas que iam assistir. Então, tipo, Eles revolucionaram a música. não tem como a gente comparar no sentido de fã-clube, de o que foi os Beatles. Não tem. Mesmo a gente tendo um monte de ícones musicais, eu gosto muito, por exemplo, Jimi Hendrix. O que foi o Jimi Hendrix na guitarra? Mas eu tô falando no Sim. sentido do que o mundo viu, né? Os caras Inclusive, sempre falando de Jimi falam desse Hendrix, Jimi ele estava Hendrix. também no maior evento. Oi? Nada não. Desculpa aí. No maior evento musical também desse período, que é o chamado Woodstock. Já ouviram falar de E Woodstock? Acho que sim. Tia. Pode falar. Você sabe que tem um evento chamado Pony Stock? Boa. Não! Serve pra Puta que foto isso? interessante. É uma informação bem horrível, mas tem pessoa que tem... Sabe aquele desenho chamado My Little Pony? Não! Sei. Por favor, Não, para Pedro, com isso, não, Luiz. não. Aqui Não. só um evento só disso. Cancela. Um montão de cara um montão de cara com mais de 20 anos vestido de pônei. Oi? Saiu. Até o pai dele cobrou ele. Não vai saiu falar isso não. voando, velho. Tomou um chimadão. Pedro, mas ó, vamos focar, tá bom? Depois você me conta. Graças a Deus. Woodstock, ele foi um movimento, inclusive foi um movimento que, por ser um movimento hippie, vários lugares não conseguiram permissão para receber o evento. Então, eles tiveram que trocar várias vezes e tal. E tem até uns documentários muito massa contando sobre o impacto na cidade, porque o evento era para ser um negócio pequenininho, ali, um acampamento e tal. E tomou uma proporção que a cidade não tinha alimento para todo mundo que estava indo. Boa. Não tinha restaurante, não tinha no mercado, então as pessoas tinham que ir nas cidades vizinhas, e foi assim, um negócio muito impactante. Tomou uma proporção tão grande que eles já não sabiam mais quem pagou a inscrição, quem não pagou, um monte de gente começou a invadir ali o lugar, enfim. Né? E o evento, que era para durar 2, 3 dias, durou mais de uma semana. Muitos ícones musicais tocaram ali de graça, né? Como Jimi Hendrix, que eu falei antes. A gente tem... Agora eu esqueci o nome da mulher, meu Deus do céu. Também que canta pra caramba. Janis Joplin, que talvez vocês não conheçam, né? Mas um pouquinho antigo. Tem um passarinho aqui. Faz uns 3 anos. Né? Então é difícil de eu saber quem é essa galera. Entendi. Mas tiveram muitas bandas. E ali foi um movimento também natural, onde as pessoas foram meio que para curtir, mas que rolou muito esse debate de estrutura. Começa a se questionar a estrutura de família. Realmente, esse povo que mata pessoas com o nosso dinheiro, esse povo aí, eles estão dizendo que família é pai, mãe e filhos. Então, não sei se eu quero eu não quero ser conivente, não sei se é isso que eu quero. Então, eles começam a divulgar valores que vão questionar todas as estruturas. Isso é muito doido, muito doido. Pode falar, John. Professora, eu vi algo muito interessante, que foi uma frase que eu vi em algum lugar aí, mas foi na internet. Que na verdade, eu nem lembro até como era a frase literalmente, mas eu vou parafrasear aqui. Que era algo do tipo, pessoas velhas e ricas brigam, têm intrigas, né? Para as pessoas jovens que não têm intriga nenhuma se matarem.
Interessante, né? Porque, tipo, eram ideias que não eram compatíveis. Eles não morreriam, eles não queriam morrer por aquilo que eles não acreditavam, por aquilo que ele achava errado, né? Sim, exatamente. E eles eram convocados, né? Era um negócio forçado. Inclusive, gente, eu não sei se vocês já prestaram atenção, tem uma música que eu também já não aguento ouvir mais, dos Engenheiros do Havaí, que é aquele do Era um Garoto Como Eu, né? Tocava os Beatles, os Rolling Stones, Sim. E ela Bad mostra vibes. justamente isso. O cara tinha um estilo de vida e acabou, né? Esse estilo de vida ele simplesmente foi rompido, não porque ele quis, mas porque ele teve que realizar a guerra de outros, né? Acabou, morreu. E era bem isso a sociedade na época. Era um monte de gente que não questionava, desculpa, que não aceitava, os jovens não aceitavam aquilo que vinha acontecendo, mas esses mesmos jovens eram forçados a ir para zonas de guerra, muito né? triste. Eu fiquei chocado aqui agora, quando eu comecei a pensar. Muito triste mesmo, bem pesado. Outro ponto para a gente destacar é a questão de alguns rompimentos do próprio cinema. Então, enquanto Hollywood estava sendo usado como uma ferramenta de difusão das ideias da Guerra Fria, a gente vai ver também dentro de Hollywood alguns movimentos de oposição, alguns movimentos que vão dizer assim, opa, peraí, não é bem assim, olha que absurdo. Eu gosto muito de falar de Star Wars, né? O que é Star Wars? Star Wars, ele representa justamente esse conflito que basicamente, por uma vontade egoísta de um ou de outro, pode ser dos Estados Unidos, pode ser da União Soviética, simplesmente releva o povo, né? O próprio povo tem que criar o seu próprio sistema de defesa daquele sistema todo que está acontecendo, porque o governo não vai fazer isso por ele. Então você tem ali o Luke representando a população, né? E é uma população do planeta. Isso que eu acho mais doido. A gente está falando de planeta, né? Ali a gente tem o Darth Vader, que representa o quê? Uma força militar que pode destruir um planeta inteiro. Bilhares de vidas. Ele é bolado. Né? E aí você tem isso, e a própria população do planeta precisa lutar contra essa força. Né? Eu acho assim que é fantástica a análise de Star Wars. Eu não tinha pensado nisso. Eu sei que tem o Star Wars, aquele mais antigo, né? Que é isso que a senhora tá falando, primeiro, no caso. É desse que eu tô falando. Caramba, que legal isso daí. Eles são meio que a resistência mesmo, né? Eles são pessoas, tipo, com roupa de trapo, umas armas feitas de bugiganga, lutando ali. Nossa, que genial, velho. E se você perceber, em momento nenhum você vai ver eles falando de país. Né? Eles não falam de país. Eles não levam cor de bandeira nenhuma. Qual é a cor que o Luke veste? Qual que é a cor que o Darth Vader veste? Então a gente não tem essa comparação com o que está acontecendo entre Estados Unidos e União Soviética, mas é tratado com o que está acontecendo entre os governos e seu povo. É muito mais profundo, eu acho incrível. Além disso, chama Guerra nas Estrelas. Para quem não sabe, a maior corrida entre Estados Unidos e União Soviética foi nas estrelas. Ida à Lua. A corrida para a Lua, que a gente vai falar melhor do que foi criando cada um ali, né? Mas como que essa busca por outros planetas soava para a população. Tipo, beleza, por que eles estão querendo chegar em outro planeta quando a gente tem tanta coisa aqui, né? Tanto problema aqui. Só para tirar foto, então, gastar esse dinheiro todo. Imagina. Gente, imagina que para o mundo inteiro as ameaças, ninguém sabia o que era verdade e o que não era. A galera achava que a bomba atômica era capaz de explodir o planeta. Né? A bomba nuclear, a bomba de hidrogênio, nossa senhora, é capaz de dizimar um país inteiro. Então, essa era a visão da galera antes de qualquer uma dessas bombas serem mostradas para nós, seu poder real e tal. Mas o medo era, essa galera vai explodir o planeta e só vão embora os seres poderosos que são quem estão criando essa guerra toda. Eles vão embora daqui, vão para a Lua, vão para Marte, vão para outro planeta e nós vamos levar. Então, é uma análise muito, muito bacana que Star Wars faz. Para mim é uma das maiores, assim, no sentido de mostrar resistência à bateria de Guerra Fria. Genial. Bom, deixa eu ver o que mais que eu quero falar com vocês sobre Acaba a bateria e complica. Ele tá assim, ó.
Vamos falar um pouquinho do que aconteceu ali da Guerra das Estrelas de Fato, da conquista da Lua, da ida do espaço. A famosa corrida espacial. A corrida espacial, ela teve significado muito grande, porque era uma ferramenta que os países usavam para mostrar um para o outro, olha o que eu sei fazer. Você não sabe a bomba que eu tenho, mas dá uma olhada nesse foguete que vai para a Lua. Eu estou criando um foguete que vai para a Lua, meu amigo, imagina o que eu posso fazer com a Terra. Então, era mais ou menos para isso que servia, essa corrida espacial, né? Não bem a ida à Lua, mas o símbolo que ela representava para o outro. Então, eu vou mostrar aqui para o meu inimigo que eu sou capaz, né, de chegar até outros planetas. Isso é muito impactante. A primeira criação vai partir da União Soviética e é um satélite. Um satélite Sputnik, né? Sputnik, é. E inclusive, vamos colocar o nome da vacina de Sputnik também. Muito bom. Sério? Da vacina do corona. Caramba. Eles são muito criativos. Você tá metendo louco também, hein? O primeiro satélite chamou Sputnik, foi da União Soviética. O segundo satélite é Sputnik 2, que foi o que lançou o primeiro ser vivo, que foi a cachorrinha Laika, né? Depois os Estados Unidos respondem mandando um satélite Explorer primeiro também. Depois a União Soviética manda o primeiro homem para o espaço, né? Ele não vai chegar a encostar por pé na Lua, mas ele vai ser aquele que vai falar que aquela frase é azul, a Terra é azul. Você fala, professor, é lógico que a Terra é azul. Sim, hoje a gente sabe, um cara foi lá para cima, viu e falou, né? Fica óbvio. Você foi lá para ver. É vermelha. Alguém foi Mentira, o primeiro é plano. É tudo falso. É plano. tudo falso, tudo fake. A Terra é uma cortina. Então, é uma cortina. Caramba. O primeiro homem foi para lá, olhou e soltou essa frase que é uma Só é uma bem, lâmpada. Né? Tá bom agora. E aí esse homem, ele ficou ali, né? Chegou ao espaço, mas não à Lua. E aí, 5 anos não, 61, 69, são 8 anos. Tô boa de matemática só. A nave, o Apolo 11º chega à Lua, levando o primeiro homem, Neil Armstrong, né? A colocar sua marquinha, a colocar a bandeira. Uma curiosidade é que essa bandeira está o quê? Hoje? Branca, porque no espaço as cores não se mantêm. Beleza, galera? Então, essa corrida espacial, ela tinha esse significado de mostrar o poder que esse país tinha para chegar até outro planeta tão distante. Beleza? Beleza. Por hoje é isso. Dúvidas, questões? Não. Tia, você viu o que eu te mandei no Zap? Não vi.